que você chegou nesse tema? Bom, eu me formei pela FIAM e eu cheguei nesse tema, no tema do meu TCC, que foi sobre o caso da escola base, porque eu já tinha uma formação anterior, eu já sabia que um trabalho de conclusão de curso realmente dá trabalho, né, faz jus ao nome, e eu queria fazer algo para, enfim, algo que realmente tivesse uma repercussão na sociedade, que não fosse um trabalho simplesmente para ganhar um diploma. Eu queria já me sentir jornalista e já seguir na linha do jornalismo que eu mais sou apaixonado, que é o jornalismo investigativo. Quando você chegou ao tema, qual foi a parte mais difícil? Qual foi o entrevistado mais difícil? A maior dificuldade do processo todo? A grande dificuldade foi exatamente conseguir informações. Eu consegui falar com praticamente todos os principais personagens do caso, né, os personagens que estavam vivos no caso da escola base, e só que nenhuma informação veio de bandeja. Por isso que eu consegui encontrar cada um dos personagens, que cada encontro tem uma história diferente. Inclusive eu vou narrando aqui algumas coisas no livro. A dificuldade era conseguir convencer essas pessoas de que eu estava oferecendo um espaço para que eles contassem a história deles, mas é um espaço que eu estava oferecendo sem julgamento. Tanto que eu fui atrás das mães que acusaram, eu queria ouvi-las, né? Queria ouvir o que elas tinham para falar, sem julgar, tipo assim, se elas acreditavam que aquilo realmente tinha acontecido, né? Será que houve uma distorção depois, no caso da imprensa? Houve de repente um arrependimento, né? Não era bem aquilo, enfim, essas foram as dificuldades, convencer essas pessoas a falar comigo. E o que você entende, como atingiu a sua ética jornalística e como que você acha que esse livro também atingiu a ética jornalística como um todo aqui na cultura brasileira? Bom, quando me perguntam sobre ética jornalística, nós na faculdade estudamos a ética moral, assim, muito bonito, assim, toda a doutrina que é passada, porém quando chega no dia a dia, a realidade muitas vezes é outra. Muitas vezes você não sabe ali muito lidar com aquela informação que você recebeu, aquele furo no corre-corre da redação do dia a dia. Muitas vezes você acaba esquecendo de fazer uma investigação um pouco mais apurada, de realmente ir a fundo numa notícia. Você acaba às vezes tendendo a aceitar uma informação como real, como verdadeira. Você pensar no que aquilo pode atingir as pessoas envolvidas. Então, será que isso daqui, essa acusação, da forma que eu estou repercutindo ela, da forma que eu estou noticiando, será que isso aí não vai ter uma repercussão negativa? E se essas pessoas forem inocentes, né? Se forem realmente culpadas, ótimo, né? Você também está fazendo o seu trabalho, mas mesmo assim, até que ponto nós da imprensa temos esse papel de julgar, né, de trazer um pré-julgamento, né? Muito assim, a gente passou-se 20 anos, né, pro lançamento e 28 para o segundo, 20, né? Para o segundo. Nesse processo, você acredita que se fosse hoje acontecendo isso, a escola base, o enquadramento da mídia seria diferente? Infelizmente eu digo que não. Eu acredito que, claro, não podemos generalizar. Temos veículos e veículos de imprensa, temos jornalistas e jornalistas, né? Mas pelo que acompanho de diversos canais, diversos jornalistas, eu vejo que ainda existem inúmeras escolas bases ocorrendo até hoje, né, no dia a dia das redações. Muitas vezes a forma de se abordar uma acusação, de se abordar uma informação, independente de ser um caso em que enfim, a pessoa já foi acusada, foi apenas acusada, ou se já tem alguma prova, alguma coisa, nós devemos ter muito cuidado, porque mesmo se uma pessoa realmente é culpada, quem vai fazer justiça com essa pessoa não somos nós, e não é a sociedade. Nós não devemos deixar na mão da sociedade. Nós temos enfim, os meios, os caminhos aí que são próprios para
para fazer com que as pessoas paguem pelos seus erros. Hoje em dia, inclusive com a inteligência artificial, nós devemos ter um cuidado maior ainda, porque antes, até o ano passado, enfim, tinha muito essa questão da fake news, simplesmente, né? Alguém escreveu alguma coisa sobre uma pessoa e isso foi compartilhado e gerou uma repercussão. Hoje em dia, nós temos a inteligência artificial criando imagens, né? Então, é aquela coisa, muitas vezes as pessoas acreditam só no que estão vendo, né? Recentemente teve aí o Papa com aquela jaqueta, todo, né? Todo no estilo, na estica, e aquilo, muita gente caiu naquilo, inclusive veículos grandes, acho que foi a Vogue, que compartilhou como uma foto real, e não era. Então aí nós vemos uma grande deficiência e é um cuidado que nós devemos ter em compartilhar qualquer coisa, né? Tipo, a cada dia mais o jornalismo tem sido uma profissão importante para a sociedade. Como que você entende que daqui 10 anos vai ser discutido o seu livro? Né? Como que as escolas acadêmicas do jornalismo propriamente dito vai olhar? Porque a gente viu algo comentado sobre os delegados. O delegado, ele virou professor. No caso do jornalismo, como que você enxerga o seu livro daqui 10 anos? Eu não sei se daqui 10 anos alguém vai lançar outros livros. Eu sei que ano que vem eu pretendo lançar ano que vem completa 30 anos, será lançado mais um livro que eu estou escrevendo junto com o professor Marcos Ibordi, que também foi da FIAN, trazendo exatamente um novo ângulo, um novo olhar sobre o caso da Escola Base. Eu acredito que o caso da Escola Base, ele marcou a história da imprensa brasileira de uma forma indelével, uma forma assim que nós nunca vamos deixar de falar sobre esse caso, né? Então, por mais que possam surgir outros casos ou qualquer que seja a história que surja ao longo desse tempo, o caso em si ele vai continuar sendo estudado, vai continuar sendo um marco na história do jornalismo, um triste marco, né, infelizmente. Isso eu posso constatar pelo fato de eu, quando produzi o meu livro, tinha completado 20 anos do caso. Agora nós vamos completar já mais 10 anos, ou seja, 30 anos do caso, e esse caso continua sendo um caso importante, continua sendo um caso que é estudado, né? Que é estudado nas escolas de comunicação e de direito, enfim, do Brasil inteiro, por conta da relevância, porque é um aspecto fundamental que faltou aí, né? Faltou a questão de você entender que nem tudo que você ouve você pode repercutir, ainda mais vindo de uma fonte oficial. No caso, a imprensa caiu muito na fala de um delegado. O delegado disse que tinha provas, que era real, que tinha acontecido aquilo, porém em nenhum momento ele mostrou uma prova. No máximo ele mostrou um laudo inconclusivo, né? E que depois foi constatado que aquele laudo ali não comprovava nenhum tipo de abuso. A que ponto que o Escola Base ele pode se tornar uma enciclopédia ali para estar enriquecendo principalmente os jovens, né, agora que estão se formando, eu digo até os jovens que querem ser repórteres, né, estar em frente às câmeras ali, apurando informação e passando. A que ponto a Escola Base pode enriquecê-los, né, e fazer com que eles não fiquem reféns, né, daquilo de, a gente sabe que na televisão aberta houve aquele boom, né, de programas policialescos, né, e que obriga basicamente, às vezes, essas informações meio que não serem tão apuradas, assim, simplesmente ser jogada no ar e depois, né, coitada da pessoa, ela que tira as satisfações ou quem procurava assistir ou de fato investigar. Né? É aquilo que eu disse, você tem que investigar, né? Você sempre tem que ter essa dúvida, né? Eu acho que é um ponto principal na nossa profissão, nós não engolirmos qualquer coisa que se fala, e ouvir bastante e questionar. E é algo que eu falo inclusive para os meus alunos de jornalismo, sejam críticos, né? Tipo, nós devemos ter esse olhar crítico, devemos ser pessoas críticas, inclusive dentro da redação, no nosso dia a dia, não aceitar simplesmente uma denúncia que chegou ali, que um pauteiro passou, que alguém... vamos investigar, vamos verificar se isso é real mesmo, quem que trouxe essa notícia, quem que trouxe essa informação. Nós não devemos ser inocentes em acreditar que uma pessoa simplesmente passe numa redação ou mande uma mensagem para alguém na redação: olha, tem uma notícia aqui, uma bomba, uma informação aqui,
única que eu vou passar para vocês divulgarem, é o furo de notícia, principalmente coisas assim, coisas que são mais, enfim, que causam um burburinho maior. Nós devemos pensar, por que essa pessoa está vindo atrás da gente, né? Por que ele veio atrás de mim? Por que ele quer que eu publique isso, né? Qual que é o interesse? Todo mundo tem um interesse por trás, né? Traz um bastidor pra gente, como foi ter a sensação, né, de descobrir tudo isso e começar todas as obras que fez você falar assim, nossa, tem que tornar tudo isso aqui público, e as reações que você viu das pessoas que chegavam até você, até mesmo para trazer um retrospecto, né, da leitura dessas obras, né, que você percebeu qual olhar foi ampliado, que você vê assim, que algo que acrescentou dentro de você, você carrega até hoje através dessas obras do Escola Básica. Sim, o que me chamou muito a atenção logo no início, quando eu resolvi falar sobre esse caso, é que não tinha nada publicado na internet praticamente. Tipo assim, tinha um ou outro blog que publicou um texto lembrando alguma coisa, e só tinha um livro, que é o livro do Alex Ribeiro. E quando eu comecei a apurar essa história e comecei a divulgar que eu ia falar sobre o caso da Escola Base em um livro, por parte até mesmo da minha família, eu não tive tanto apoio, apesar de eles me apoiarem hoje em dia, mas principalmente minha mãe falava assim, você vai falar de um caso que é considerado um erro da imprensa, você vai falar de um erro, você vai criticar a imprensa, sendo que você ainda é estudante e você acha que você vai conseguir emprego depois. Você acha que algum jornal vai abrir a porta para você, sendo que a primeira obra que você vai publicar é uma crítica à imprensa. Eu confesso que aquilo bateu um pouco. Vocês são estudantes, vocês sabem que a gente estuda, se prepara exatamente para atuar na área, né? E você ouvir aquilo que de repente, aquilo que você está produzindo, aquele sua primeira obra, de repente pode fechar as portas para você do mercado de trabalho, 4 anos de estudo, enfim. Mas eu pensei também, eu falei, não, eu tenho esse desejo de falar sobre isso. Se for a minha última obra, se for algo que vai me enterrar dentro do jornalismo, eu vou, mesmo que isso custe esse fechamento de portas, mas pelo menos eu vou estar satisfeito de ter falado sobre algo que eu me senti motivado, de ter me sentido um jornalista investigativo de verdade. E só agora em 2022, né, que a Globo veio atrás de mim para ajudar no documentário que eles fizeram para o Globoplay sobre o caso da Escola Base. Depois o Ricardo também veio atrás de mim. Enfim, demorou, mas aos poucos a repercussão de um trabalho que você faz com paixão, né, com amor mesmo ao jornalismo, isso vai ter uma repercussão. Então, que é ter então agora a Escola Base disponível na maior plataforma de streaming, né, do país, e por que todo jornalista deveria assistir esse documentário disponível no Globoplay? Então, o documentário do Globoplay é um documentário aí que o Valmir Salaro, que é um colega agora de profissão, eu conheci, uma ótima pessoa, ele conta aí, ele na verdade reconta o caso da Escola Base e vai atrás aí dos personagens para conversar com eles, né, enfim, até para pedir perdão, né, no que ele considera que ele tem parte nisso, né, mas eu ressalto que ele não teve a maldade de querer realmente enfim, destruir com aquelas famílias, né? Isso, pelo que eu conheço dele, eu sei que ele é uma pessoa que tem um bom coração, né? Mas não foi um erro exclusivo do Valmir Salaro, né? Existe aí uma quantidade enorme de jornalistas que também caíram nesse erro, né? Mas eu acho muito admirável o fato dele ser um dos poucos que assume sua parte aí, né, a sua responsabilidade nesse caso. E eu acho importantíssimo assistir exatamente para ver como um caso que aconteceu em 1994, mais de 20 anos depois, ainda tem consequências, ainda deixa feridas abertas aí nos envolvidos, né? Então, tudo que nós publicamos, tudo que nós divulgamos vai ter uma repercussão positiva ou negativa na vida das pessoas. E esse caso, esse documentário em especial do Globoplay, ele vai mostrar muito essa repercussão e importantíssimo essa autocrítica também da imprensa.